Para criar um incidente, a gente vem aqui neste botão, novo incidente, ou se a gente estiver aqui dentro do painel de incidentes, do módulo de incidentes, a gente também pode vir aqui em novo incidente. Eu vou criar através do dashboard, que é a tela que mais vai ser utilizada. Então a gente vem aqui em novo incidente e aqui tem o formulário com algumas perguntas e itens que é necessário responder. Então, o login do usuário que está reportando, ele é trago automaticamente pelo sistema. Eu vou colocar um título qualquer aqui, por exemplo, oscilação nos túneis de VPN. Aqui a gente coloca uma descrição qualquer, verificado que 3 túneis no ambiente de Campinas estão oscilando bastante. Aqui é uma descrição qualitativa. A origem, então, se foi o próprio NOC que identificou, se foi um cliente que é ruim, ou se foi alguém interno da empresa que detectou e alertou o NOC. Então, eu vou colocar aqui que o NOC detectou. Aqui é o explicativo, a gente falou que são as VPNs, isso é algo que é parte da avaliação do especialista do NOC que está monitorando. A categoria, vamos colocar aqui infraestrutura e conectividade. O tipo de falha é intermitência, né? Então certamente o serviço também está degradado. O nível de severidade é alto, né? Porque esses clientes específicos estão sofrendo. O percentual da base, aqui é o percentual da base da NLT. Então, esse indicador aqui, eu deixei ele qualitativo propositalmente para a gente começar a criar uma percepção e consciência do tamanho de cada cliente e do tamanho do impacto daquele evento. Então, certamente no início vai ter bastante avaliação conflituosa, mas à medida que o tempo vai passando, esse percentual aqui ele vai ser cada vez mais acurado. Anexo, caso tenha necessidade de anexar alguma evidência, a gente pode anexar aqui. Eu vou criar aqui uma forma de também poder fazer um Ctrl+V de evidências, isso aqui vai vir na próxima versão. E aqui a gente pode ou salvar como rascunho, caso a gente não tenha ainda plena segurança de que aquele evento de fato está acontecendo, ou a gente não tem alguma informação que seja obrigatória a gente colocar aqui. Mas em quase 100% das vezes a gente vai criar o incidente diretamente. Então, uma vez que o incidente está criado, ele vai vir diretamente para essa tela. Tá? Eu vou voltar nela daqui a pouco. Mas se a gente vier aqui em dashboard, a gente vê aqui ó, que ele já criou na área de incidentes, ele criou esse evento que a gente acabou de reportar. E como eu falei, na fase aberto. Tá? Então, para editar esse incidente, a gente pode clicar aqui e aí ele vai direto, né, para o painel de incidentes. E aqui tem a lista de incidentes abertos e que já se passaram. E aí, para editar, a gente pode clicar em cima do incidente. Ou aqui no dashboard, a gente pode clicar direto no incidente também. Ele vai abrir a mesma tela. Então, tá aqui. Aqui a gente tem algumas informações do incidente que foram reportadas e outras que o próprio sistema vai calculando. Então, a primeira delas é o tempo em aberto. O próprio sistema vai calcular. Todo incidente ele vai ter um ID. Esse ID é gerado automaticamente pelo sistema. Aqui é o título que a gente deu para o incidente lá no início e aqui é o status atual dele, é aberto. Então, quanto tempo ele está aberto? Aqui é o tempo médio para reconhecimento do incidente, eu já vou passar por ele. Aqui é o tempo médio entre falhas, tá? Isso aqui depois a gente vai explicar como é que funciona. A hora que ele foi criado, e aqui tem alguns botões de controle, os botões de detalhe do incidente, aquilo que a gente preencheu no formulário anterior. Aqui a gente tem uma linha do tempo de tudo que está acontecendo com o incidente e aqui a pessoa que reportou o incidente. Aqui tem a descrição que a gente tinha colocado lá no início do formulário. Então, como eu falei, a primeira etapa que a gente vê aqui, depois que o incidente é aberto, é ele ser priorizado. Na prática, isso identifica que a gente reconheceu aquele incidente, a gente tem uma ideia melhor do impacto dele, a gente pode classificar isso no próprio incidente. Então, a gente vai clicar aqui, e aí aqui a gente vai priorizar o incidente. Então a gente vai selecionar o impacto, é alto. A urgência, eu vou colocar média. E aqui ele já automaticamente calculou como prioridade 1. Prioridade 1 é prioridade crítica. Então a engenharia tem que atuar nesse incidente o mais rápido possível. Aqui a gente vê já que o MTTA foi preenchido, ou seja, o tempo que esse reconhecimento,
esse ticket, né, esse incidente foi classificado. E a gente vê aqui embaixo também quem classificou, a hora que classificou e como, tá? E se a gente olhar aqui no dashboard, a gente vê que ele já saiu aqui da área de aberto e já foi para priorizado. Aqui na área do ticket, a gente vê também que tem algumas informações adicionais, como a prioridade dele, o impacto no negócio. Então, isso aqui vai estar aberto na tela do NOC para todo mundo acompanhar, e qualquer pessoa que tem acesso ao sistema pode acompanhar como é que está o tratamento desse incidente. Então, ele está há 5 minutos, ele está durando há 5 minutos. Eu vou aqui iniciar com alguma atualização, por exemplo, acionado engenheiro de plantão. É um exemplo. Aqui a gente pode colocar qualquer atualização. Então, quando a gente atualiza, ele fez a ação, aqui ele colocou a minha observação, né? Aqui tem o ícone da. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Então, aqui ele colocou o ícone, né, da atualização e ele não atualiza o status, né? Quando a gente adiciona a atualização, ele não atualiza o status, ele só vai colocando na linha do tempo aqui o que a gente observou. Se a gente olhar aqui no dashboard, ele continua priorizado. E aí a gente entra em contato com a engenharia e inicia-se a investigação. Então, vamos lá. Engenheiro começou a atuar no evento. A partir desse momento, confirmei, a partir desse momento, a engenharia que vai fazer todas as anotações aqui no ticket. Tá? Então, o papel do NOC a partir de agora é apenas acompanhar e pedir os status do que tá acontecendo com o ticket. Caso o NOC tenha alguma evidência, alguma informação adicional, o NOC pode também adicionar no, desculpa, aqui tá investigação, adicionar no próprio ticket, então no próprio incidente. O NOC pode vir aqui adicionar atualização, aí eu coloco assim, ó, complemento, identifiquei que começou a acontecer em outros clientes XPTO que não estavam acontecendo antes. Um exemplo. E aí confirma. Pronto. Então, o papel do NOC aqui é só municiar de informações e fazer os escalonamentos, os pedidos de informação, enfim, tudo isso ele pode ver aqui pelo sistema ou através de dos outros canais que ele está acostumado e fazer as complementações aqui. O máximo de informação que a gente tiver aqui é muito importante para a gente criar um diário de lições aprendidas. Então, aqui termina o trabalho do NOC e eu vou eu vou sair dessa tela e logar como um perfil de engenheiro que tem que estaria fazendo o tratamento para a gente ver como seria. Então, eu vou fechar aqui, vou logar com o meu login, que é um login de administrador, tem perfil para executar essas ações. Então, aqui eu posso fazer, né, eu vi o evento, eu estou vendo o que está acontecendo, os comentários chegaram para mim, eu vou vir aqui, eu encontrei a causa raiz, eu vou vir aqui e vou falar que, ok, já recuperei o ambiente, já fiz o que tinha que ser feito nos elementos, vou marcar ele como resolvido. Então, vamos lá, aplicada, por exemplo, aplicada, configurações, define, um exemplo. Aqui, verificado que as configurações estavam apenas em memória, um exemplo, tá? E foram perdidas. É aplicado. Pronto. Vou confirmar. Uma vez que eu coloquei como resolvido, ele já colocou aqui a solução aplicada, tá? Aqui ele colocou a minha anotação, então a gente coloca aqui, ó, aqui já está com o login do William, não está mais com o login do William visualizador. E quando a gente olha aqui no dashboard, ele já foi para resolvido. Então ele está marcado aqui como resolvido e ele fica aqui num período que ele está meio que em quarentena até o engenheiro identificar que aquele evento não tem mais risco de acontecer em curto espaço de tempo. Então, quando ele percebe isso, ele pode vir aqui no evento e encerrar o incidente. E ele vai falar impacto real. Ela foi 4 clientes afetados. Ele pode colocar uma percepção dele de quanto tempo essa indisponibilidade aconteceu. Vou colocar aqui, sei lá, 10 minutos. E se ele quiser fazer alguma anotação adicional aqui, ele vai escrever aqui embaixo. E confirma. Nesse momento,
é aberta essa caixa para um engenheiro para que ele crie um plano de ação ou não. Muitas vezes o incidente, quando ele termina, o engenheiro já tem na cabeça dele ali algo que ele precisa fazer que ele não pôde fazer naquela hora, naquela janela, ou que é algum plano que ele percebe que tem que ser aplicado na infraestrutura que não pode ser aplicado na hora, que demanda algum investimento, alguma coisa assim. Então ele já pode aqui já mandar criar o plano de ação, e isso vai para uma fila, isso é muito importante porque vai para uma fila e fica traqueado, ou seja, a gente não vai esquecer que tem que fazer aquilo. Então, por exemplo, vou colocar aqui que é necessário um plano de ação e vou descrever aqui que eu tenho aqui melhorar o procedimento de monitoramento e aplicação das configurações, usando um servidor de alerta, sei lá, algo aleatório que eu estou colocando aqui. Então, o grau de urgência é alto, porque se isso acontecer várias vezes é problema, né? Se acontecer de novo é um problema. E aqui, se eu quiser, eu posso colocar alguma evidência. Então, eu posso vir aqui, né? Deixa eu só fazer um print screen na tela. Então, vou copiar essa parte aqui. Eu posso vir aqui e colar aqui embaixo. Então, eu cliquei, eu posso ali, né? Se eu clicar, eu posso fazer um upload, ou eu posso simplesmente dar um Ctrl V, que ele já colou aqui. Então, vou criar o plano de ação. E pronto, o ticket está encerrado. Se a gente olhar aqui, ó, encerrado. Como eu falei aqui no dashboard, ele já saiu, ele já está aqui na caixa de encerrado, ele saiu da lista. Quando eu vejo aqui na lista de incidentes, aqui tem os incidentes que já passaram e foram encerrados também. Então, eu vou pegar aqui esse 02. Como eu falei, ele tem aqui esse botão de reabrir incidente que fica disponível por 72 horas. Em 72 horas não houver mais nenhum problema com esse ticket, ele vai ficar, ele vai subir daqui. Tá? E aqui embaixo tem todo o histórico do ticket. Esse é o ciclo de vida do incidente. Como eu falei, esse incidente ele cria duas coisas. Ele cria um RCA. Então aqui o engenheiro ele já percebe, ele já pode escrever um RCA do evento, tá? Com base naquele ticket que foi aberto. Então, se eu clicar em gerar RCA, existe uma inteligência artificial que vai pegar toda a linha do tempo do evento, tudo que aconteceu. Por isso que é muito importante a gente ter o registro, o tracking do evento, que está aqui, né? A gente colocar as atualizações. Quanto mais atualizações a gente colocar aqui, melhor, porque vai dar insumo para a engenharia fazer um RCA com bastante informação, com informação útil. E, claro, gerar os planos de ação também. Depois eu abordo aqui como é que é essa questão do RCA. E tem também aqui os planos de ação. Então aqui, ó, como eu falei, o plano de ação que eu disse que a gente precisaria executar, já está listado aqui embaixo com um ID específico, então a gente pode, de novo, ter uma gestão, né, sobre esse plano. Eu vou abordar isso mais em detalhe um pouco mais para frente.